grande virada da Segunda Guerra Mundial tem um marco bastante importante que eu destaco aqui, que é a Batalha de Stalingrado entre 42 e 43. Por quê? Nessa Batalha de Stalingrado, a Alemanha nazista sofre a primeira grande derrota, a primeira derrota significativa. Milhares de alemães morreram, né? Inclusive aqui na foto de cima eu coloco um prisioneiro alemão, né? Nessa Batalha de Stalingrado. Inclusive o mito da invencibilidade nazista cai junto com a Batalha de Stalingrado. E a partir de então, as forças soviéticas partem para uma expansão onde estão as terras nazistas do seu Império Oriental. Ou seja, a Alemanha tinha se expandido pelo leste europeu e a União Soviética vai, entre aspas, libertar, né, o leste europeu das garras dos nazistas a partir da Batalha de Stalingrado. Outro marco importante é o dia D, 6 de junho de 1944, em que as forças aliadas, principalmente Estados Unidos e Inglaterra, resolvem invadir a Normandia, norte da França, para libertá-la. A partir da Normandia, libertar a França, né? Portanto, a partir desse cenário, o que a gente tem? A gente tem a virada mesmo, territorialmente. Vamos pensar o seguinte, aqui está a Alemanha, né? Mais ou menos nessa região central da Europa, a gente tem a Alemanha. Okay? A Alemanha, que por sua vez já tinha se expandido, né, por uma parcela significativa de território, pensando aqui em todo o leste europeu, né, pensando em todo o território francês. Lembrando que a Itália pertencia ao eixo. Okay? O que vai acontecer? A partir de Stalingrado, surge uma frente oriental soviética em que o leste europeu vai sendo libertado e os soviéticos marcham rumo à cidade de Berlim, rumo a Berlim, rumo à capital da Alemanha. Ao mesmo tempo, depois do dia D, surge a frente ocidental que marcha rumo à Alemanha também. Desde 1943, as forças aliadas, né, já tinham conseguido, inclusive, vitórias importantes contra a Itália, também partem aqui do sul. Ou seja, está sendo cercada pelas forças aliadas. É questão de tempo para a Alemanha perder a Segunda Guerra Mundial. Okay? E dentro desse cenário, o Hitler decreta a chamada solução final, que é o Holocausto, que é a execução dos prisioneiros que estavam em campos de concentração. E é justamente nesse cenário que os campos vão ser revelados para o mundo. Aqui a gente tem a entrada, né, de Auschwitz, né, em alemão está dizendo aqui, né, que o trabalho liberta, né, e aqui uma foto de um campo de concentração, né, que eram tomados principalmente aí por judeus, prisioneiros, né, e que sofriam com o racismo do nazismo, né, que sofriam com essas perseguições do nazismo até mesmo antes da Segunda Guerra Mundial. Okay? Aqui a gente tem a foto de uma das mais importantes batalhas da história da humanidade, que é a Batalha de Berlim. O momento em que a União Soviética, né, toma a cidade de Berlim e que a Alemanha se rende às forças soviéticas. A União Soviética, portanto, foi a grande responsável pela derrota, né, imediata da Alemanha. Okay? E também as fotos relacionadas aos bombardeios atômicos, né, no Japão. Sabemos que o Japão e os Estados Unidos lutavam nessa Segunda Guerra Mundial, né, pelo controle do Pacífico. O Japão tinha se expandido pelo Pacífico, pela região asiática, né, inclusive formando um império que chegou a controlar aproximadamente 900 milhões de pessoas, ou seja, comandava parte da China, comandava onde hoje está a Coreia, comandava a região ali onde hoje está o Vietnã, ou seja, a região do sul, do sudeste asiático. Ou seja, o Japão ele se expandiu de maneira significativa, né, nesse império, mas as forças americanas foram aí vencendo as forças japonesas, que já cercadas no seu território, já cercadas, né, nas ilhas japonesas, se negavam a se render, né, no contexto de Segunda Guerra Mundial. Inclusive a presença dos kamikazes, né, japoneses, militares japoneses, soldados japoneses que se suicidavam, se explodindo com os aviões aí em alvos americanos, incomodava bastante ainda os Estados Unidos. Mas principalmente, né, em função do destaque soviético no território alemão e o fato de que a União Soviética certamente levantaria a bandeira mundial de que ela foi a responsável pela derrota da Alemanha, ela foi responsável por libertar o mundo, por salvar o mundo do perigo nazista. Os americanos precisavam mostrar sua arma nova, precisavam mostrar o poder, né, destrutivo da bomba nuclear. Então, no dia 6 de agosto de 1945, a cidade de Hiroshima foi destruída por uma bomba atômica e em seguida, no dia 9 de agosto de 1945, a cidade de Nagasaki foi destruída por outra bomba atômica. Né? Milhares de pessoas morreram instantaneamente a partir da explosão dessa bomba. E o que é mais interessante,
O mundo encerrava um dos mais importantes conflitos e mais violentos e sangrentos conflitos da história da humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial. Mas imediatamente a gente entrava num outro conflito muito interessante, que é a Guerra Fria, em que o mundo vai ficar bipolarizado. De um lado, as potências capitalistas lideradas pelos Estados Unidos. Do outro, o socialismo liderado pela União Soviética.